Hello, people! Eu sou a Mira Calaf e estamos em mais um Momento Saúde com a Drogal. Hoje estou aqui com Bianca, gerente da linha Lavitan, e a Patrícia, consultora científica, ambas da CIMED. Mas antes de começar esse nosso bate-papo, eu quero que elas contem mais pra gente sobre a CIMED. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Mira. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito, muito bacana. E para começar falando um pouquinho de CIMED, né? CIMED hoje é uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Quem tá aí nos assistindo conhece, tenho certeza, porque hoje é uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Tá em terceiro lugar, por sinal. Né? Exatamente. E a gente tem um propósito muito claro, assim, pra gente lá. A gente quer proporcionar saúde e qualidade de vida para todos os brasileiros. Então, isso tá na nossa veia, é isso que nos move todos os dias a criar projetos, a criar produtos, a gerar acesso a toda a população, né? Então, a CIMED tá aí, uma das maiores empresas, indústrias farmacêuticas, e a gente tem muito orgulho de trabalhar lá, né, Paty? Muito orgulho. É muito, muito bacana, assim. Ai, que delícia. Nossa, vai ser um bate-papo muito gostoso, vocês vão adorar. Eu sou influenciadora digital, estou conhecendo as meninas hoje, mas uma coisa que eu faço muito no meu Instagram é compartilhar a vida saudável. Então, eu sou super a favor eu sempre falo que é um combo, né? É exercício físico, é alimentação saudável e é suplementação, sim. Eu sou super a favor, eu suplemento muito e eu quero que vocês tragam mais informações sobre isso pra gente, porque eu faço, mas nada como saber de quem entende do assunto. Então, conta pra gente, como saber qual o melhor momento pra suplementar? Bom, acho que primeiro, né, Paty, a gente pode também falar que nós somos farmacêuticas de formação, então a gente tem bastante... Duas farmas, a gente tem bastante orgulho de falar sobre a suplementação, é algo que a gente gosta bastante. E a CIMED tem uma marca lá pra falar sobre isso que tem muita propriedade. A gente tem uma linha chamada Lavitan, uma das maiores marcas a maior marca de vitamina e suplementos do mercado atualmente, né? E a gente hoje conta com mais de 80 produtos no portfólio, Mira. É bastante coisa. Mais de 80. Então, quando a gente fala de suplementação, de vitaminas, minerais, aminoácidos, enfim, suplementos alimentares em geral, a gente tem bastante propriedade para falar, né? Porque aí de linha, são quase 50 anos de história. Então, Lavitan não é uma marca que nasceu ontem, é uma marca que realmente está há bastante tempo aí no mercado. A gente gosta de falar muito também de qualidade, porque lembrando, gente, CIMED é uma indústria farmacêutica. Uma indústria farmacêutica produzindo suplementos alimentares, sejam eles vitaminas, minerais, né, ou qualquer outro produto aí. Então, quando a gente fala de qualidade, ali na CIMED é assunto sério. A gente não brinca quando o assunto é qualidade. Sensacional. E aí, indo pra suplementação, como você perguntou, né? A suplementação é algo que deveria estar na nossa vida desde sempre, né? A gente tem hoje no nosso portfólio produtos que vão desde bebezinhos, recém-nascidos, crianças, até um público com mais de 50 anos, um público com mais de 60 anos. Então, a gente tem muito produto, né, Paty? E aí, a gente falando agora aqui sobre a melhor hora de suplementar, né? Se você quiser me complementar. Então, como a Bianca falou, nós como uma indústria, a CIMED como uma indústria farmacêutica, a gente preza muito pela questão da qualidade, né? Está em primeiro lugar. E também puxando o papo de, como você bem falou, influenciadora digital, gostar de falar desse tipo de coisa. E a gente precisa ter algo que é muito importante para que as pessoas tenham um conhecimento sobre isso, que é a educação. Então, isso a CIMED também está muito preocupada em trazer informação de verdade para o público em geral, trazer informação correta, porque é aí que entra a parte perigosa da suplementação, é não saber quando tomar, ter informação errada. Então, a gente tendo a informação certa, passar isso para o grande público, a gente tem certeza de que a gente está tendo uma boa utilização desses suplementos pelo público em geral. Tá? Perfeito. E quando... aí você me pergunta, nossa, quando que eu sei quando suplementar? Isso é uma pergunta até bastante abrangente na resposta. Hoje a gente já tem crianças que já nascem, hoje os pediatras, inclusive, já começam introduzindo a suplementação nas crianças recém-nascidas de vitamina A, D, isso já é algo preconizado, né, pelos pediatras, e veja, a criança nem começou ainda a sua introdução alimentar, mas a gente já tem, né, os profissionais da saúde já têm esse cuidado
com o recém-nascido. Isso a gente fala também um pouco melhor depois. Mas a questão do adulto, né? Quando que eu vou saber quando que eu vou precisar suplementar? É importante, o mundo ideal, o cenário ideal seria que nós sempre nos consultássemos com um profissional da saúde prescritor para saber o que a gente precisa realmente tomar ou não. Mas também nós temos uma noção da realidade que a maioria do povo brasileiro não tem essa condição de chegar a um consultório e saber exatamente o que ele precisa tomar. Desculpa, pode continuar. E a CIMED se preocupa com isso, de trazer a saúde a todos os brasileiros, tendo a linha de suplementação com os seus multivitamínicos e depois para suas necessidades especiais, para que a pessoa também, quando ela percebe, olha, eu não estou comendo direito. É muito difícil, hoje no Brasil, a gente ter alguém que, digo também, não só no Brasil, em outros países do mundo, de se alimentar perfeitamente nas suas 4, 5... Era exatamente nesse ponto que eu ia entrar, porque mesmo eu tendo uma refeição, uma alimentação saudável e equilibrada, eu não vou conseguir ingerir todos os nutrientes através da comida. Tô certa ou não? Por isso que eu acho, né? Eu acredito, é a minha opinião, que a gente tem que suplementar também quem tem uma alimentação saudável. Não só quem não tem tempo, tá na correria no dia a dia, né? Eu acho super importante. Exato. A gente entra num ponto de necessidades de cada um, também de cada indivíduo, e também de uso de medicamentos, de condições especiais que a pessoa pode estar passando pelo momento, que podem interferir na absorção de algumas vitaminas e minerais. Então, assim, a gente tem que entender que, às vezes, somente a alimentação também não dá conta, né? Fora daí a qualidade dos alimentos, que a gente já sabe que hoje, né, a gente não tem aquele solo que a gente tinha há muito tempo atrás. Com certeza. O magnésio é muito pobre, o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, tem todas essas questões que fazem com que a suplementação ande de mãos dadas na nutrição, né? A gente não separa, não aparta as coisas. A suplementação, ela faz parte de uma nutrição também saudável, né, Bi? Imagina, Mira, eu não sei, o pessoal que tá assistindo a gente também, né? Vocês conseguem tomar sol, por exemplo, todos os dias, 20 minutos por dia? Sem protetor, né? Sem protetor solar, com grande parte do corpo exposto. A gente não consegue. Não consegue. Minhas seguidoras vão saber que elas sabem que eu sou alucinada por sol, vitamina D, mas realmente não é viável. Não é viável. Não consegue. E é uma vitamina muito importante para o nosso organismo, a vitamina D. Muito. Para doenças autoimunes, né? Na verdade, ela é um hormônio, muito, né? A vitamina D é chamada de vitamina, mas assim, ela é um hormônio, ela faz parte de uma cadeia importantíssima no nosso corpo. Hoje a gente já tem estudos suficientes que já dizem que ela é importante para a nossa imunidade. Na época aí da pandemia, a gente teve um número maior de estudos para poder comprovar a atividade da vitamina D na imunidade, não só na fixação do cálcio dos ossos. Então, assim, a vitamina D, o colecalciferol, né? Ele é muito mais importante para a gente do que a gente pensava antigamente que era, né? Então, hoje a gente já tem a certeza de que, inclusive, já existem estudos publicados acerca disso. A vitamina D é importante, o colecalciferol, na questão de depressão, na questão da imunidade, que hoje a gente já tem até como alegação da Anvisa, propriamente dita, né? Na questão da imunidade. Os ossos, a gente não tem nem o que falar, porque isso, né, foi a primeira... se descobriu, né, a importância da vitamina D geralmente, justamente pensando nessa questão da saúde óssea, saúde muscular. Ele é importante para produção ali da fibra muscular, da saúde, da manutenção do músculo. Então, assim, vitamina D é tudo, né, gente? É vida, que a gente fala, vitamina D é vida, realmente é. E vocês acham, eu já queria entrar num assunto com relação à pandemia, vocês acham que as pessoas passaram a ficar mais conscientes sobre essa prevenção depois da pandemia? Sobre suplementar, sobre já manter o organismo imune com suplementos, com vitaminas? Elas ficaram mais conscientes? Isso aumentou? Sem dúvida alguma, assim. A gente conhece vitaminas, enfim, a suplementação desde que a gente faz faculdade, né? Então, pra gente, a gente sabe muito dos benefícios, do tanto que a vida de uma pessoa pode melhorar ao usar esses produtos. E a gente não fala só de imunidade. Imunidade é uma delas, né? Mas a gente sabe dos grandes benefícios de utilizar vários produtos. A gente tem produto, às vezes, que auxilia, depois a gente pode falar deles, mas que auxiliam, por exemplo, a diminuir sintomas de TPM ou de menopausa. Um suplemento alimentar que consegue fazer isso. Então, a gente gostaria de chegar na casa de todo mundo e falar, olha, essas são os tipos de vitaminas, de minerais ou de suplementos alimentares que você poderia utilizar, porque com isso você vai se beneficiar disso, disso e aquilo. Mas nós somos duas.
Né? São poucas as pessoas hoje que conseguem disseminar esse tipo de informação, essa educação para o consumidor final, né? Então, esse é o nosso grande desafio como marca, como Lavitan, né? Que é realmente educar a população. Algo que ajudou muito foi a pandemia, que é igual você falou. Porque as pessoas começaram a se preocupar mais, elas tinham medo de ficar doente, né? E elas foram buscando algum tipo de informação, seja na internet, seja com o vizinho, seja com o parente. Ela ia buscar algum tipo de informação do que poderia fazer, ou do que ela poderia fazer para ajudar ela, para ajudar a saúde dela, né? E aí que ela passou a utilizar bastante vitamina C, bastante vitamina D, ou diversas outras vitaminas para a imunidade, né? Mas esse é o nosso grande desafio, é manter essa preocupação da população. Porque na pandemia isso funcionou super bem. As pessoas se preocuparam, elas buscaram informação e elas viram que realmente sim aquilo funciona para a imunidade dela, para a saúde dela. Mas como é que a gente agora continua esse processo de educação para a população conhecer realmente todos os benefícios que todos os produtos hoje podem proporcionar para a vida delas, né? Bianca, eu até acho que tem outra questão que leva em consideração a pandemia, não só a questão da imunidade, mas eu acredito que esse cenário todo de estresse, né, que foi gerado nesse período, fez com que nós olhássemos para nós mesmos de uma maneira muito diferente. Percebemos problemas que antes passavam de forma desapercebida, né? Como, por exemplo, saúde mental, né? A gente, não sei, as pessoas não davam tanta atenção para a saúde do sono. Elas não davam tanta atenção para a saúde mental e quando se viram em um confinamento, elas perceberam que esta situação que fugiu do normal da vida delas também tem uma explicação lógica vinda da questão das substâncias que a gente está fazendo uso, nosso corpo produz ou não, como, por exemplo, melatonina, triptofano. Tudo isso está envolvido também na pandemia, não só a questão da imunidade, mas também de saúde mental. E a CIMED também pensou nisso e justamente criou, né, Bi, me corrija se eu estiver errado, que criou essa parte de saúde mental dentro do portfólio, né? Sim. Justamente a pandemia abriu muitas portas, né, para a parte de suplementação. A suplementação já existia antes da pandemia, mas foi isso, assim, as pessoas perceberam que elas podem se beneficiar muito quando o assunto é prevenção, né? Não esperar a pessoa ficar doente, ela se prevenir, ela entender que o suplemento tá aí para ajudar na prevenção a evitar uma série de doenças, uma série de problemas que ela pode ter com falta de vitamina, mineral, de aminoácido, né? Então... Perfeito. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que muita gente ainda tem restrições em tomar uma suplementação, em achar que vai engordar. Por exemplo, eu tomo muita cápsula. Eu sou super a favor. Eu tomo curcuma, coenzima Q10, zinco, eu tomo tudo. E aí minha mãe, ela olha por um lado e fala, Mira, pra que você tá tomando tudo isso? Pra que tudo isso? Eu falei, mãe, isso daqui é vida. Eu falo, eu sou alucinada. E com relação a isso, suplementação engorda? As pessoas... Existe esse mito. Existe esse mito. Existe um mito e eu acho que hoje a gente já tem ferramentas suficientes para poder provar que não, né? Bem pelo contrário. A gente tem várias vitaminas, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B, que estimulam, melhoram o metabolismo energético, ou seja, fazem com que o nosso corpo pegue aqueles macronutrientes, né, que são as proteínas, gorduras e carboidratos, e que elas sejam melhores aproveitadas pelo organismo e sejam transformadas em energia e não estocadas em forma de gordura. Olha lá, viu, mulherada? Entendeu? Então, vitamina B. A vitamina... vamos acelerar esse vitamina B12, claro. Então, a gente precisa passar essa informação de maneira correta para que as pessoas tenham esse entendimento hoje de que vitamina não engorda. Eu não sei, eu acho assim, que essa ideia falsa de vitamina engordar vem de uma coisinha que a gente usava lá nos anos 80, 70, que fazia a gente, sabe, aumentar o apetite. Aí eu acho que meio que ficou estigmatizado. Mas hoje as coisas são diferentes, né? As substâncias são outras. Hoje a gente já tem fórmulas diferenciadas, né? Então, eu acho que... De geral, ou mulherada que tá assistindo a gente, vitamina e mineral não tem valor calórico. Não tem, tem mais essa questão, eles não têm valor calórico, né? Não tem como a gente criar uma célula de gordura ou diminuir o metabolismo aí. Então, assim, não.
Esse é Não tem. mito, e a questão da vitamina em suplementação, seja ela através da alimentação também, porque a forma natural, né, são os alimentos, vegetais, frutas e etc. A gente conseguindo dali também não vai nos engordar, né? O que vai engordar é quando a gente tem uma diferença aí do que a gente come pro que a gente tá gastando. Isso sim. É isso mesmo, Isso déficit sim calórico. engorda. Mas você pode falar pra sua Sim. mãe É. que ela também deveria olhar um pouquinho Viu, mais mama? pra ela Viu? e entender que às vezes ela não se alimenta direito todos os dias com uma boa quantidade de frutas, legumes e verduras Exato. e que ela teria que entender se ela não precisaria suplementar, assim, aí algumas vitaminas e Com minerais. certeza. Inclusive as pessoas de mais idade, Era isso que eu né? ia falar. É, Porque aí a gente tem uma diferença já de absorção de vitaminas com e minerais, certeza. mesmo dos E dos necessidades alimentos. diferentes também. São necessidades diferentes. A absorção muda, às vezes, para mais, para menos. Então, por que é importante a gente ter uma formulação como o nosso 50+? Tanto o mulher como o normal, o original. A gente precisa entender que essas necessidades, elas se alteram com a idade, desde jovem, por isso que a gente tem a linha criança 50+, justamente porque a gente tem essas diferenças e as Sim. fórmulas foram pensadas exclusivamente para essas idades. É isso aí. Sensacional. Um pouquinho mais sensacional. daqui, menos dali, não é só mais, é tipo, não, eu preciso agora, eu tenho 50+, eu preciso muito mais vitaminas. Não é assim. A gente precisa dar uma balanceada aqui e fazer uma fórmula específica para que a pessoa que tome tenha o melhor benefício com esse produto. É importante até também falar, Mira, pessoal que tá aí nos ouvindo, que às vezes a gente fala de vitaminas, as pessoas acham que é um produto só, né? O multivitamínico de A a Z é o mais comum. Se fala bastante dele, ele ficou famoso há anos atrás. Então, quando a gente fala de vitaminas, a gente não é só um multivitamínico de A a Z. Hoje, o universo de suplementos alimentares, que esse é o termo técnico de falar, né? Antigamente a gente falava vitaminas, minerais, enfim. O termo técnico hoje são suplementos alimentares. É tudo que eu vou suplementar, eu vou complementar a minha alimentação. Mas não são só multivitamínicos de A a Z. Hoje, existem subcategorias diversas quando a gente fala desse universo, desse mercado, né, de suplementos alimentares. A gente tem os multivitamínicos de A a Z, sim, eles são fantásticos, eles devem ser usados quase que diariamente, né, ou diariamente, porque é isso que a gente falou. Você acaba não se alimentando adequadamente todos os dias, você tem alguma deficiência ali de alguma vitamina, algum mineral que você não ingeriu na sua alimentação. Então, o multivitamínico de A a Z, ele vem justamente para isso, para ser utilizado todos os dias, né, para cumprir essa necessidade diária que você tem de ingerir vitaminas e suplementos. Mas a gente tem outras grandes subcategorias. A gente tem, por exemplo, saúde dos ossos, né? Tem muita mulher tomando cálcio hoje em dia, porque o cálcio evita, né, alguns problemas ósseos, como osteoporose. Exato, então muita mulher tomando cálcio. Então a gente tem saúde dos ossos, a gente tem saúde do coração, né? O famoso ômega 3, quem não conhece o ômega 3, né? Nossa. Para a saúde do coração é sensacional para ajudar a reduzir colesterol, triglicerídeos, né? Para evitar doenças cardíacas, para prevenir, né? A gente tem saúde das articulações. Olha só, quando que se falava de saúde das articulações num suplemento alimentar? Né, o colágeno tipo 2, C2, né? O C2 Ele é sensacional. As pessoas que praticam esporte, praticam alguma atividade física, elas deveriam estar consumindo todos os dias um colágeno tipo 2, para evitar algum problema que ela possa ter ali de cartilagem, né? Por causa do impacto que ela tem no exercício físico. A gente tem saúde da mulher, saúde dos homens, a gente tem produtos para beleza hoje em dia, né? Quando a gente fala de nutricosméticos também. Então, o universo de suplementos alimentares, Amira, é gigantesco. A gente tem muito produto hoje em dia que pode nos ajudar, sim, na prevenção de várias doenças. Olha que demais. E a gente acaba generalizando. É só vitamina. Não, não é simplesmente isso. É um universo muito grande. A própria Muito melatonina show. que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, né? A melatonina não é uma vitamina, não é um mineral, é um hormônio, né? A melatonina, né? É um hormônio. Eu não sei se você já usou a melatonina em algum momento. Não uso, não. Eu não tenho costume de... A melatonina é sensacional. Quem tem algum problema pra dormir, não consegue dormir, não consegue pegar no sono, a melatonina é sensacional, porque ela ajuda realmente a induzir o sono. Né? A ter um sono de qualidade também, né? Que é isso que a gente mais precisa para regular todo o nosso organismo, né? Em todos os sentidos. A gente, teoricamente, produz a melatonina. A gente produz, né? Mas não o suficiente que é necessário para
Às vezes a gente tem uma queda na produção de melatonina por vários motivos, né? Tem muita gente que às vezes mexe no celular quando tá indo dormir, fica com a luz acesa, come alguma coisa muito pesada antes de dormir. Tudo isso faz com que a produção da melatonina seja afetada de alguma Estresse forma. é um dos motivos mais clássicos, assim, de alteração de produção. A pessoa não de desliga. melatonina não desliga, e a alteração do ciclo do sono, ela se perpetua por dias, meses. Só foi um dia que eu dormi, a pessoa não dormi bem, então vai levando, vai deixando. Quando vê, já se tornou uma semana. Quando vê, isso já se tornou um mês, um ano. E a gente volta naquele assunto que você comentou, exatamente. né, Patrícia, sobre saúde mental. Exatamente. Aí Que tudo isso está conectado. Isso tem afetado muito as pessoas hoje em dia. Exatamente. Tanto a melatonina está relacionada com a produção de triptofano. O triptofano está relacionado com a produção a triptofano está relacionado com a produção de melatonina. Então, assim, essas substâncias, elas estão interligadas à sua produção endógena, né? Que é aquela que a gente mesmo produz. Então, sempre que você tem a possibilidade de lançar a mão de um produto que vai te ajudar nesse problema que você tem de falta de produção, acho que vale a pena, né, no Brasil hoje. E acho que é legal da gente pontuar, Bi, a melatonina no Brasil. A gente tomou conhecimento da melatonina quando ela era vendida fora, né? Sim, a maioria das pessoas, eu comprava fora. Viaja, traz melatonina pra mim. É isso mesmo. Eu, quando viajava, voltava Trazia cheia pra de todo melatonina. mundo. E aí, a gente tava Não era acostumada... liberado ainda no Brasil? Não era. E hoje, ela já é permitida numa dose de 0,21 miligramas. E muita gente se questiona, nossa, mas é muito pouco, eu tava tomando 3, nossa, eu tava tomando 10. Só que a gente tem uma diferença muito grande para as melatoninas que eram vendidas fora. As melatoninas de fora, geralmente, eram não tão puras quanto a nossa, que é de grau farmacêutico. Então, assim, 0,21 miligramas de uma melatonina aqui no Brasil faz um efeito tremendo. Tremendo. Então, assim, vale a pena usar uma dose menor que vai fazer efeito. Olha, informação interessante essa. Eu É também não interessante, sabia sobre isso. tem muita gente que não consegue, sabe, dormir e não conhece esses ingredientes, não conhece a suplementação. Por isso que a gente tá aqui também hoje, né, Amira? Pra falar que esses momentos de saúde que a pessoa ela pode ter, ele pode ser sanado ali com uma prevenção, com um desses produtos, né? Assim, muda vidas. Muda vidas. Muda vidas. Eu falo que essa é uma parte do meu trabalho sobre ser influenciadora que eu sou muito realizada em fazer, porque a gente atinge uma quantidade, muita gente que a gente consegue compartilhar informação. E nesse universo saudável, nesse universo, e começar a conscientizar as pessoas de que é necessário, que a gente precisa suplementar e tem que investigar aquilo que está afetando a nossa vida. Exatamente. Por exemplo, as mulheres reclamam muito sobre, estou exausta, eu estou com preguiça, eu estou sem disposição. Isso pode ser falta de algum suplemento ou existe alguma coisa que dê um up na vida delas, né? A mulherada tá doida para saber disso. Na verdade, a gente precisa primeiro parar para pensar como é que o corpo humano funciona, né? Nós somos feitos, obviamente, para nos alimentarmos e tirar a energia dos alimentos, tá? A partir do momento em que eu me alimento de menos ou não faço a minha suplementação, o meu corpo ele vai usar tudo aquilo que eu comi, que eu pouco suplementei de forma errada, para as minhas necessidades mais urgentes e básicas, que é coração batendo, pulmão funcionando, cérebro trabalhando. Então, as energias elas são mandadas para esses locais mais importantes. A partir do momento em que eu tenho pouco disponível e tenho tudo lá no coração batendo, pulmão funcionando, vai me faltar no quê? Na minha disposição, na minha vontade de correr, de praticar exercício físico, eu vou ficar cansada mais fácil. É nesse sentido que funcionam as coisas. E até porque essas vitaminas que trabalham no metabolismo energético, elas vão estar preocupadas com o quê? Em vez de ir lá no músculo, querer que eu vou treinar, vou passear, vou trabalhar com a minha produtividade lá em 100%. Não, ela vai estar preocupada em manter a máquina funcionando. E aí é que eu tenho esse problema de falta de disposição, cansaço. Perfeito, Existem algumas Patrícia, substâncias que podem nos auxiliar, mesmo assim, eu tô comendo bem, tô suplementando bem. Tem algumas substâncias que podem me ajudar, como, por exemplo, a maca. A maca peruana. A cafeína. Ah, verdade. Entendeu? Então, assim, eu posso lançar mão de alguns suplementos pra me dar um up real mesmo. Tô suplementando, mas mesmo assim eu tô
abaixo, assim. Viaja pra caramba, treina, tem uma rotina, tipo, muito agitada. Aí a gente pode também lançar mão desse tipo de coisa, que é cafeína. Ou a própria cafeína, como a Paty falou, a própria cafeína, né? A gente tem hoje suplementos que contêm cafeína. Então, para aquela energia, aquela disposição que você precisa ali a curto prazo, tipo, acordei cansada, eu acordei hoje, eu sei que eu vou dormir tarde, porque eu tenho reuniões, eu tenho uma viagem, eu tenho vários compromissos. Você já acorda cansada. Você pode ajudar ali num curto prazo a sua saúde com um ingrediente como a cafeína, por exemplo. Né? Viu, Você mulheres? já vai ter Sem esse pico. Sem desculpa. A suplementação tá aí pra ajudar a gente. Sim. Até porque... Se vocês tiverem que indicar apenas uma suplementação, Ai, gente. qual seria? É difícil. Assim, eu acho que o básico, né, Paty, é a gente ter um multivitamínico. Mas cada pessoa tem uma necessidade diferente, sabe? Às vezes eu me alimento bem, mas eu tô muito irritada, porque eu tenho uma irritabilidade muito forte no momento da minha TPM. Então, nesse momento, eu vou precisar de outro tipo de Às vezes suplementação. ansiedade também, Ansiedade, né? Cada o pessoa, sono que a as gente emoções falou são aqui. diferentes. Exato. Então, é difícil de generalizar, porque realmente cada pessoa tem a sua necessidade específica, sabe? Perfeito. O que Já a gente... você- Ai, desculpa. Não, já que você falou do assunto TPM, depois não vamos falar mais sobre isso. Pode falar. Não, só queria pontuar assim, ó. Imagina que o que acontece é o seguinte, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente vê por dados e estatísticas, eu acho que é até legal falar. Existe um estudo do IBGE de 2018 que fala que mais de 98. Eu usei esse estudo, usei esse estudo ontem. Das 98%. vitamina C, D e E abaixo do normal, do crítico, 98%. Isso é um dado do IBGE, do estudo feito de 2018. Tem um estudo mais atual agora, se não me engano, de 2022, realizado com adultos entre 19 e 45 anos, falando sobre vitamina D. 54% dos adultos dessa faixa etária estão com níveis totalmente ruins, assim, ó, críticos mesmo, 12%. Então, assim, a gente vive num país tropical, mas mesmo assim nós temos essa falta desse hormônio na população brasileira. A gente tem que se preocupar com o básico. Tem que começar pelo E básico, assim, a né? gente Vitamina C, D. Mas também cuidar com o uso excessivo, né? Porque o uso excessivo também não Também é faz bacana. Então a gente precisa cuidar a questão do cálcio e da vitamina D, porque se a gente usar demais, mais do que a gente precisa, a gente pode ter um aumento do cálcio no organismo, então não é legal. O ideal é sempre, né, a gente ter algum profissional nos Sempre ajudando consultar um profissional, e isso, fazer pra os ajustar níveis a de melhor vitamina dose. D. Os níveis de vitamina D a gente precisa saber. Hoje a gente já tem 15 anos, 20 anos não existia, há 20 anos não existia como dosar isso no sangue. Hoje a gente já tem, é um exame fácil de se fazer, então assim, acho que é... E a gente tem o profissional farmacêutico disponível, né, Exato. nas nossas farmácias, Exato. gente. Então procurem orientação, procurem o farmacêutico. Às vezes o médico é um pouco mais difícil, né? Mas procurem o farmacêutico e entendam com ele. Ele vai te ouvir, ele vai te ajudar a entender qual a sua necessidade. E o profissional farmacêutico também é profissional prescritor, né? Ele tem permissão para fazer isso. Médicos, nutricionistas e farmacêuticos são os profissionais que estão habilitados por lei a prescrever suplementação. Muito bom, muito bom. Muito bacana. Vamos voltar no assunto TPM, que eu gostei da ideia, porque a vamos. mulherada Nossa, tem mano. gente que sofre, né? Tem. gente que sofre com esse assunto. Tem alguma suplementação específica para isso, para dar uma amenizada nesses sintomas de TPM? Mulher, Não. a gente Aí tá aqui só mulheres, né? Mulher tem muitas necessidades diferentes, né, dos homens. A gente tem né? a gente é peculiar, né? E a gente tem vários problemas que os homens não têm, né? Então, quando a gente tá falando de produto de portfólio em Lavitan, a gente tem diversos produtos específicos para mulheres. Um deles ajuda bastante em sintomas de TPM, menopausa, né, Paty? Que é o óleo de prímula. Prímula, eu já Óleo ouvi de falar prímula. dele. Ele é sensacional. Hoje em dia tem muita médica, né, ginecologista Sim. prescrevendo bastante, porque realmente nos últimos anos foi se entendendo realmente que o óleo de prímula é óleo de prímula e óleo de linhaça. De borragem. E de borragem. É uma junção dos 3 óleos, o prímula é o principal, que pode sim ajudar a mulher a reduzir sintomas de TPM como irritabilidade, ou menopausa. Exatamente. Mulher que tem calorão, sabe? Que tem essa... Mastalgia, Sim, dor sim. na mama. Dor que na são, mama. São sintomas que são comuns de TPM, menopausa. Pode estar usando o óleo de linhaça, borragem. E o prímula é o óleo que tem mais quantidade de GLA, né? Que é um dos componentes... GLA? GLA, que é um componente que tem uma ação anti-inflamatória que age diretamente nesses sintomas.
Ou então a gente também tem um produto sensacional para a saúde da mulher, a Mira queria falar aqui, que é o cranberry. Ai, eu amo cranberry. Então, menina. Sim, super mega ultra antioxidante, né? Sim, Me conta antioxidante. mais. E tem muita mulher... Vocês têm é essa muito suplementação? Comum. Temos. Ai, gente. Mulher é muito comum ter infecção urinária. Não sei se você já teve. As mulheres que estão assistindo a gente aí, com certeza alguma de vocês já teve infecção urinária. É comum na mulher. E tem mulher que tem infecção urinária de repetição. Ou seja, todos os meses ali, uma vez por mês ela sofre com sintomas. É um incômodo, assim, muito desconfortável. E às vezes utilizar uma suplementação como o cranberry ajuda a evitar essas repetições. Por quê? Porque o cranberry Olha, não eu não deixa... sabia disso. Olha só que interessante. Ele não deixa a bactéria ficar ali presa na parede da uretra. Então, e se multiplicar. Ou seja, ele vai eliminando, ele não vai deixando ela ficar fixada ali, eliminando a bactéria não tá ali, ela não vai se desenvolver. E você consegue reduzir legal. bastante. Mulheres com infecção urinária, consultem um profissional de vocês e Entendam. tomem cranberry. Exato. Não, e o legal do suplemento é que a gente tem uma quantidade controlada. Porque, não, vou tomar suco de cranberry, então. Só que o suco de cranberry, a gente nunca tem certeza da concentração que a gente vai ter. Né? E o ideal seria, no máximo, 400 ml de suco por dia. Mais do que isso não é legal. Então, assim, se você tem um suplemento lá, já tudo certinho, as quantidades corretas em cada forma farmacêutica, seja cápsula ou comprimido, a gente tem mais certeza do que a gente tem ali. Do que num suco, né? Que a gente não sabe quanto que tem em cada fruta, etc, etc. Com certeza, com certeza. Cada produto tem uma composição. A gente tem também, a gente pode falar aqui do cabelos e unhas. Ai, vamos. Esse é o best. A gente tava falando sobre a vitamina C, né? Me conta sobre a vitamina C efervescente. Ela vai trazer benefícios também para nossa pele, cabelo e unhas. Porque a mulherada, a gente ama produtinhos com vitamina C para aplicar no rosto, mas a vitamina C que a gente ingere, essa é a melhor forma de ingerir também, a efervescente? Que vocês indicariam? Porque eu consumo também, é uma que faz parte da minha rotina. Assim, vitamina C, mulherada... Esse é um recadinho direto pra vocês. Vitamina C e colágeno são os 2 melhores amigos do mundo. E não só na pele, tá? É uma historinha que eu sempre amo contar, porque, assim, a gente precisa fazer o nosso corpo... Eu tava até conversando com a Bina na vinda. A gente precisa fazer o nosso corpo produzir colágeno, né? O nosso corpo precisa ter os elementos necessários pra gente produzir o colágeno. Com o passar dos anos, depois dos 25 anos, porque depois dos 25 anos a nossa pele já é considerada... Né? Minhas divas, escutem esse e assunto. E assim, depois dos 25 anos, a nossa pele já é considerada madura, tá? Esse assunto. Meninas, a partir dos 25, a gente tá Meninas aqui... meninos, né? Passamos um pouco, mas... Meninos. Então, a vitamina C é um cofator, ou seja, um ingrediente essencial para a produção de colágeno. Inclusive, já é uma alegação da vitamina C. É essencial para a produção de colágeno? Não adianta... Galera, não adianta você disso. fazer tratamento estético. Não adianta não você... sabia, não tô acreditando. Assim, não adianta você fazer milhares de bioestimuladores de colágeno. Não adianta você usar milhões de cremes dermocosméticos para aumentar a produção de colágeno se você não tem... Vou te falar as coisas que vocês querem saber o que precisa para produzir colágeno. Aumenta o som, por favor. Vocês vão amar. Eu já estou amando. Vitamina C, zinco são essenciais para a produção de colágeno e o silício orgânico, que esse, né? Silício orgânico. Esse eu preciso incluir na minha vida. Mas assim, a vitamina C é o essencial, vitamina C e zinco, tá? Se você fizer qualquer procedimento estético de bioestimulação de colágeno, é a mesma coisa que eu sempre brinco, alguém batendo na sua casa para fazer um bolo. Faz um bolo de chocolate aí. Aí você fala assim, eu não tenho aqui o chocolate nem a farinha. O chocolate e a farinha, nesse caso, são as vitaminas necessárias, a vitamina C e o zinco, tá? Se eu não tenho isso, eu não faço. O bioestimulador é aquela pessoa que bate na porta, organismo, eu tô batendo aqui. Faz aí um colágeno. Como que eu vou fazer? Eu não tenho os ingredientes necessários para produção, entendeu? Então, é por isso que é necessário a gente ter uma alimentação rica em vitamina C, uma suplementação rica em vitamina C, para que o nosso corpo consiga produzir colágeno. E não é só na pele, aí a gente entra na questão do colágeno como para os tecidos conjuntivos, né? Nossas articulações. Que é aquele UC2 que a gente estava comentando, o colágeno C2 para articulação, né, a vitamina C ajuda também a fixação e a produção desse colágeno ali no local.
Então, assim, é importante a gente... E o efervescente, ele pode ser super e usado. exato, do efervescente, o né? efervescente. O efervescente é uma forma farmacêutica, né? Funcionaria em comprimido, funcionaria em gota, Independente. funcionaria em efervescente. Assim, independente. Em mastigável. Mastigável. Independente. Tá O que bom. muda é a forma farmacêutica. Tem gente que prefere efervescente porque culturalmente a vitamina C é vendida em efervescente. Tem gente que prefere em gota. Às vezes é mais fácil de usar a gota, né? Mas assim, é gosto. Efervescente ou qualquer outra forma farmacêutica, ela funciona. eu falei. Não, O ponto é suplementar. Algum ponto é horário suplementar. recomendado? Uma boa pergunta, Aliás, né? isso com relação à suplementação. Em que horário que é melhor tomar as capsulitas, eu falo? As capsulitas. As capsulitas. Dizem que não é bom tomar em jejum. Concordo com isso. Colágeno recomendam tomar no final da tarde ou antes de dormir. Tem Não alguma existe coisa nenhuma a ver? evidência científica que Nada fale que nesse você sentido. precisa tomar colágeno no final do dia ou à noite. Mas Perfeito. generalizando, né, Genera- Paty? é. Generalizando, se você quiser falar, a gente sempre gosta de falar que a suplementação é interessante de ser feita junto com a alimentação. Né? Tem muitas vitaminas que são lipossolúveis, que serem ingeridas junto com a alimentação, com as gorduras da alimentação, elas são mais facilmente absorvidas. Né? Então, geralmente, o pessoal aí de casa tá tomando vitamina, toma junto com a sua alimentação, não tem erro. Não tem Perfeito. erro. Eu falo para as minhas seguidoras, né, que para mim o melhor horário para eu suplementar é a hora que eu lembro. Porque se a gente deixa para tomar uma cápsula 10 horas da manhã, outra às 4 da tarde, a outra às 10 da noite, você vai esquecer. Você vai entendeu? esquecer, E mas- assim, você vai deixar de tomar. Então, o ponto principal é lembrar. Então, o melhor horário é aquele que você lembra. Mas isso é muito importante, de tomar Mas, junto com as amiga, refeições. Perfeito. Se você lembrou, come alguma coisinha junto, sabe? Normalmente, perfeito. Porque, assim, por duas coisas. Uma, a Bianca já falou que a questão das vitaminas lipossolúveis, né? Delas serem melhores absorvidas quando a gente tem uma gordura junto, né? E também a questão de proteção do estômago, né? Se você vai... Qualquer comprimido, seja ele vitamina, seja ele de um medicamento, eu não acho bacana a gente botar aquilo direto na nossa mucosa estomacal. Então, assim, dá uma forradinha no estômago. Claro, existem alguns medicamentos que são... necessariamente você precisa ingeri-los em jejum, tá? Não é o caso aqui. Se você não tem essa indicação de ingerir em jejum, faça junto com o medicamento justamente porque ele vai descer ali no estômago e vai ter um monte de ácido ali. Ótimo, isso foi pra mim, Isso, inclusive. você porque pode eu até ficar- tomo de manhã, aí- assim quando eu saio da academia, em jejum. Então, eu vou começar a incluir na hora do almoço. E aí você vai ficar eu acho enjoada. que vai ser o melhor momento. Vai dizer É que bacana. acha que foi por causa Arrasou do na suplemento. dica, arrasou. Foi por causa do suplemento, não vou mais tomar. Não, gente. Isso é É. porque foi ali... No momento errado. Com o estômago vazio. Sim. A gente tem também um produto, eu ia começar a falar dele, a gente já foi pra parte do colágeno, da vitamina C, que é o cabelos e unhas, Amira. É um vocês produto. têm? Temos um produto Temos. chamado cabelos e unhas, é Maravilhoso. sensacional. Gente, tem muita gente hoje em dia, é comum, né? O estresse, enfim, tem muita gente que tem queda de cabelo, que tem um crescimento lento. Quando isso for ocasionado por uma falta de vitaminas, a suplementação ela funciona super bem. Porque, obviamente, gente, tem gente que tem queda de cabelo por causa da calvície, né? Que é um fator genético, por questões hormonais. Eu não tô falando dessas pessoas. Mas as pessoas que têm queda de cabelo, né? Ou um crescimento ali um pouco mais lento, geralmente pode ser pela deficiência das vitaminas e dos minerais corretos na alimentação dela. E aí a suplementação desses ingredientes específicos para isso é sensacional. Hoje, um dos nossos produtos que mais tem elogio nas redes sociais, que a gente pesquisa lá todos os dias, tá olhando, é o cabelos e unhas. As pessoas que usam, assim, elas adoram, elas mandam relatos, assim, olha como era o meu cabelo há 2 meses atrás, ou há 6 meses atrás, e olha como é hoje. Olha que Sabe? legal. É uma diferença nítida, assim, que a gente vê em quem usa, que é muito bacana. Então, pra mulherada aí que tem essa deficiência e sente que tá perdendo cabelo, é interessante dar uma olhadinha pra ver se é por causa dessas vitaminas e desses minerais e passar a suplementar. E vai muito ao encontro daquela história que eu falei pra você da disposição. O corpo, ele não vai mandar pra unha e pro cabelo se você tá e era com isso uma que eu ia falar. E deficiência. o início você também tem que ter uma alimentação adequada, uma rotina saudável, e aí você entra com a suplementação também, né? Senão você vai Exatamente. acabar culpando a suplementação que não tá resolvendo, sendo que você não se alimenta direito. É. Né? Eu acho que a base também é o principal pra suplementação Sim, funcionar. com certeza. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Muito show, muito show. É muito produto, assim, e a gente tem o maior orgulho de falar, porque realmente tem muita gente que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, e se identifica com essas necessidades, né? E talvez elas não tinham conhecimento de que elas poderiam melhorar só com a prevenção, com a suplementação.
É isso mesmo. Né? A É muito maioria bacana. não tem, né? É. Essa consciência de que suplementação é tão importante. É muito bacana. E por isso que a educação, e a gente tá aqui hoje falando também, né? Ajuda a esclarecer um monte de mitos e pensamentos que a gente vê que a maioria das pessoas, no geral, tem, que podem até não estar deixando essa pessoa... E é isso mesmo, é um mito que você falou, né? Quando eu comentei da minha mãe. Porque lá antigamente, lá atrás, eles não tinham esse costume. Não tinha. Não Não era tinha. algo normal. Até porque que a se alimentação fazia. era completamente diferente. Completamente né? diferente. Os hábitos eram outros, É isso a mesmo. indústria era outra, né? Vamos falar sobre a atual patrocinadora da nossa Olha. seleção brasileira. Não. A Miriam já vai mudando de assunto, porque vamos falar do que tá bombando agora. Depois a gente Vamos. encerra com aquele assunto Mega Blaster. Vamos. Meninas, fiquem ligadas, tá? Que esse MED está na NASA. Olha! A CIMED e Lavitan patrocinam a CBF, né? Patrocinam, Nossa seleção brasileira. Ano passado foi ano de Copa do Mundo masculina. A gente fez um trabalho muito bacana com alguns jogadores, com algumas esposas de jogadores. Também foi muito bacana. Elas passaram a entender a linha Lavitan e usar a linha Lavitan no dia a dia delas. Né? E esse ano Que é ano de Copa do máximo. Mundo feminina. Olha só. Gente, Então, isso mulherada- pra vocês deve ser, né? Muito Eu tô vendo legal. lá, logo lá na manga, aqui na manga. Aqui essa na mulher. manga. Ai, que demais. A gente tem maior orgulho de ser patrocinador da seleção, né? É um endosso muito importante, muito forte para a marca, para a CIMED, para a Lavitan. E a gente não é simplesmente um patrocinador, né? A gente estava, esses dias, tem o quê? Alguns meses, eu e a Patrícia estávamos na CBF, conversando com os médicos da CBF, entendendo as necessidades que o corpo técnico tem, que os jogadores têm. Porque realmente, como a gente já falou aqui, a gente tem muito produto, cada um para uma necessidade. E o atleta também tem necessidades. 5G. É. Eu ouvi falar muito sobre esse 5G. Então a gente está fazendo esse trabalho muito importante ao lado da CBF, ao lado dos atletas e do corpo técnico, para a gente realmente passar a suplementar a seleção inteira, né? A disponibilizar os produtos para melhorar o desempenho, a performance desses atletas. Então é uma parceria muito bacana que a CIMED e a Lavitan tem com a CBF. E Olha, esse ano parabéns. a gente vem com um projeto bem bacana também, porque em julho começa a Copa do Mundo feminina, né? Em julho. Estaremos torcendo ali pelas meninas. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Com A gente certeza, já deu. tem chances muito legais. E é muito bacana, Mira. É muito bacana patrocinar. Nossa, deve ser pra vocês extremamente realizador, né? Sim. Porque- As nossas embalagens tem, né? A gente tem o maior orgulho de mostrar nas embalagens. É. A gente tem aqui, ó, CIMED. Patrocinador oficial de todas as seleções. não Porque a gente acredito. patrocina Não só a masculina, A de vôlei feminina, também. Todas as máximo. seleções que estão abaixo da CBF, né? É. A gente patrocina e é o maior orgulho porque não é da boca para fora. A gente tá lá junto com eles também, disponibilizando produtos, informações, enfim, tudo. Assim, E é uma troca, né? é uma Vocês troca, estarem claro. naquele meio pra vocês também é Com extremamente certeza. enriquecedor. É muito. A gente Muito. lançou agora uma linha de nutrição esportiva que vai atender eles, assim, algo sensacional. De forma específica. De que forma legal. específica. Então, para aumentar desempenho, performance desses atletas, Lavitan agora conta com uma linha de nutrição esportiva. Então, Olha. então você veja, né? Já. Quando a gente fala de suplementos alimentares, é tudo É muito isso, gente. É grande muita a coisa. linha. Esses produtos de academia que as pessoas estão acostumadas a usar, creatina, BCA, tudo isso é suplemento alimentar. Tudo isso também é uma suplementação diária. Né? Então, é muito bacana, é E sensacional. tudo isso só vai trazer benefícios para nossa vida, né? Eu acho que a gente tem que consultar os profissionais Sim, adequados exatamente. para eles nos recomendarem o que Exatamente. é ideal pra gente naquele momento, na Uhum. nossa idade, na nossa Exatamente. performance em exercício físico. Uhum. Eu acho que é um caminho bem claro que a gente tem, assim. A CIMED e Lavitan, junto com as farmácias, e a Drogal especificamente, a gente quer levar informação, educação, para as pessoas saberem tudo isso que a gente tá falando aqui. Acesso, né? As pessoas têm que encontrar esses produtos, elas têm que achar e conseguir comprar. A Drogal é um perigo pra isso. É. Eu amo uma E disponibilizar esses produtos, né? Ela tem que conhecer, ela tem que encontrar e aí ela tem que saber como usar e como isso vai melhorar a vida dela. Então, acho que é um caminho aí bem claro que a gente tá seguindo. Aí sempre em busca tenho certeza, de qualidade de vida, né? Tenho certeza que a gente já mudou a vida de muita gente. E só Com dividir também a certeza. questão de divisão de subcategorias, de ter uma organização no portfólio, isso tem uma diferença absurda na hora
da gente conseguir passar para o cliente o que ele precisa, né, Bi? Porque imagina, ele chega na farmácia, Amira, tem muito produto, né? A gente falou de vários aqui. Ele chega lá e fala assim, nossa, assim. O que eu deveria consumir? Eu deveria tomar todos esses? Não são todos esses? Será que é só a vitamina C? Né? Então, é uma dúvida ali que a gente quer que o farmacêutico ajude, né, essa pessoa que está ali procurando por esses produtos, e uma boa organização, né, uma boa exposição desses produtos faz toda a diferença. Toda a diferença. E a gente comunicar ele de uma forma certa, né? A gente tá aqui hoje comunicando sobre a marca, né? A gente tem outros tipos de comunicação que a gente faz ali na CIMED, mas tudo isso é para facilitar o consumidor ele entender realmente por que serve todos os benefícios. Incentivar cada vez mais isso, né? Que ele tome conhecimento desse assunto. Porque eu vejo por mim, eu amo essa área, eu gosto de pesquisar, eu gosto de saber, de estudar, sabe? De aprender realmente sobre os benefícios que isso nos traz. Mas a maioria não é assim. Que é normal, as pessoas não sabem, sabem o que tomar. Às vezes querem suplementar, mas não sabem o que ingerir, em que momento, em que quantidade. Então, eu acho que esse esclarecimento cada vez maior é muito legal. As pessoas precisam e vai ser muito... tanto para falta quanto para excesso. Demais. A gente precisa ter uma educação que traga informação de qualidade para a segurança da população em geral, né? É isso mesmo. Agora, vamos chegar ao ponto principal. A Miri já fica doida, né? Com assuntos antioxidantes. O suplemento antioxidante, que foi levado para uma estação espacial em voo da NASA, com gravidade reduzida. Conta que estamos curiosos para saber dessa novidade. Não tem... ninguém no Brasil fez isso. A Patrícia liderou esse projeto ali na CIMED, ela vai falar pra vocês. Mas eu já adianto... Patrícia, jura? Já adianto que não teve ninguém que fez isso no Brasil. Nós somos pioneiros nisso, né, Paty? Conta pra eles. Foi um projeto que a CIMED dedicou bastante tempo, bastante esforço, e que fez toda a diferença. E vai fazer toda a diferença pro consumidor final, né? Vou contar brevemente a historinha do nosso projeto, que Por favor. Grande, que ele se chama CIMED X, né? E esse projeto, ele começou lá em 2021. Primeiro, nós mandamos uma proteína de Covid para a estação espacial, para ela ser cristalizada lá, para a gente tentar entender melhor como que ela funciona. Mas eu vou dar um passinho para trás e te explicar por quê. Será que é só marketing isso de levar a vitamina para o espaço? Não é só marketing. Hoje, a Estação Espacial, ela é, na verdade, um grande laboratório de condição extrema. Não é só para ver asteroides, planetas, é também para isso, mas ela também serve como um grande laboratório de condição extrema. Lá, façam com que as amostras, células, leveduras entrem num estado de estresse tão grande que eu consigo ter algumas alterações em níveis celulares que são parecidos com o estresse que gera o envelhecimento. Então, eu vou conseguir estudar como que funciona o processo de envelhecimento juntamente com os antioxidantes para entender qual a relação, como que esse antioxidante vai agir numa célula que está sob um estresse grande. Tá? Então, com isso, a gente entende melhor como que os antioxidantes funcionam, se essa fórmula está boa, se o Biocomplexo está com uma fórmula ok, se a gente precisa melhorar ou não. Então, assim, hoje a pesquisa aeroespacial, eu sou farmacêutica aeroespacial, já tenho 10 anos de pesquisa na área, então é algo que já faz parte das grandes indústrias farmacêuticas do mundo, e a CIMED inovou no Brasil e no mundo também, porque não existe nenhuma vitamina que foi testada lá com leveduras. Então, a gente está com um projeto pioneiro, com um estudo pioneiro, que vai também sair acredito que não só mas 2 papers, né? Então, assim, a gente tem um material rico em informação que vai ajudar a ciência como num todo e também a saúde da população brasileira. A gente fazendo uma fórmula nova ou não, aí a gente, de acordo com os nossos resultados, a gente vai entendendo. Porque o que é, Amira, o pessoal que também está nos ouvindo? A gente tem um produto chamado Biocomplex, né? Eu não expliquei. Que é um produto rico em antioxidantes. Né? Acho que o pessoal que está nos ouvindo também já ouviu bastante falar de antioxidante, né? Antioxidante. Entidade. Exato, tá na moda, né? Antioxidante. Como que a gente pode explicar o que é um antioxidante fácil pro pessoal entender, né? Imagina só. Eu vou tentar exemplificar com algo comum do nosso dia a dia, tá, Mira? Por exemplo, se você tem um prego, imagina um prego, um pedacinho de ferro, e você deixa ele na chuva, no vento, lá por vários dias. O que acontece com esse prego? Ele geralmente fica enferrujado. Ele oxida.
A gente fala que ele oxida. As nossas células, elas sofrem ataque do que a gente chama de radicais livres a todo momento. Esses ataques às nossas células fazem com que ela fique oxidada. Tipo, Que é tal do esse processo prego. oxidativo que Processo fala. oxidativo. Gente, eu não Que gera relaciono. Assim, envelhecimento. Tipo esse prego. As Gente, nossas células é como se fosse o prego, ela vai ficando envelhecida, ela vai ficando oxidada, né? Igual o prego. Pra eu evitar dela ficar envelhecida, eu tenho que usar o quê? Um antioxidante. Ela envelhecida, ela oxida. Eu utilizar um antioxidante, eu tô evitando dela ficar envelhecida, né? Então, os ingredientes que a gente utiliza na nossa pele, o que a gente toma, que são antioxidantes, eles têm essa função. Eles são como quase que fosse como uma barreira. Eles evitam desses radicais livres atacarem a nossa célula para oxidar ela e deixar ela envelhecida, né? Ele serve como algo protetor. Ele meio que bloqueia a ação Ele do pega radical o radical livre. Ele livre pra ele. bloqueia a ação do radical livre. É basicamente Olha. Em isso. vez do radical livre se Olha. ligar na célula, porque o radical livre... Ao invés dele machucar a Eu sempre célula, brinco assim, não. ó, o radical O livre é o antioxidante vai lá solteirão e maluco bloqueia. que quer pegar todo mundo, entendeu? Aí bom, ele arrasou. vai lá na célula saudável, porque ele vai querer uma saudável, e em vez dele se ligar na célula saudável, ele se liga no antioxidante. Exato. Então, o antioxidante serve basicamente para isso, para evitar esse radical livre atacar as células, né? E isso faz o quê? Isso evita um envelhecimento precoce, né? E envelhecimento precoce não é só a gente parecer que a gente é velho, não. Células envelhecidas ou células danificadas, elas geram uma série de doenças, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de envelhecimento, não é só a nossa pele, é o nosso corpo como um todo, né? São os nossos órgãos. Eu não quero que as células dos meus órgãos fiquem envelhecidas ou ela adoeça, por exemplo. Falando de um jeito Então esses simples, né? antioxidantes, eles combatem todo o processo de Todo o processo de envelhecimento. do nosso corpo, né? Todo o interno processo. e externo, né? Lógico. Exato. Porque o visível é a pele, é ruga, né? Mas É, o mas- interno também é muito importante. É isso. Por Só isso que é essa parte eu muito também importante a nunca gente tinha. consumir antioxidantes. É muito importante. E desde cedo. Não adianta eu ter, assim, né? Até adianta, mas eu ter meus 90, 100 anos eu passar a consumir antioxidante. Antioxidante ajuda a nossa vida toda. Ele faz a gente querer, né, uma longevidade maior. Então, é muito importante, sim. E aí que a gente pegou esse produto com esses ingredientes antioxidantes e foi testar na NASA. É. Foi isso que a Paty fez. Pra gente Porque lá realmente- o processo é acelerado. É Eu sei. isso? Eu tenho estresse tão... Eu brinco assim, ó, qual é a diferença de uma mãe cansada pra uma levedura no espaço? Muito Eu sempre faço essa brincadeira. Por quê? A mãe cansada tá estressada ao nível máximo, a mãe e o pai, a levedura também. Aí o que acontece? A mãe cansada não é aquela que, tipo, poxa, ela envelheceu em 1 ano, meu Deus, olha a cara dela, ela envelheceu em 1 ano muito mais. O tempo passou igual. Só que o estresse foi tão grande que a gente teve alterações em genes relacionados ao ciclo celular que, tipo, deixaram ela com uma aparência mais velha. Entendeu? Então é isso que acontece lá. As coisas não é que o tempo passa mais rápido, é que eu tenho um estresse tão grande que alguns processos são acelerados. É isso que acontece lá. E é muito importante a gente Amei. falar, Mira, que antioxidante é muito bom, é maravilhoso, mas a gente precisa tomar cuidado e por isso que a gente tem uma formulação específica e muito bem feita para não sair tomando antioxidante assim a esmo, tipo, tô tomando aqui 300 tipos de antioxidante. Isso já existem estudos que comprovam que o uso demasiado de antioxidantes fazem um efeito contrário. Você tem um efeito oxidativo no seu corpo. Então, assim, tenha certeza de que o Biocomplex é um produto que tem ali a quantidade certa de antioxidantes, junto com vitaminas, minerais antioxidantes, algumas vitaminas também são antioxidantes, assim como a vitamina C. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Antioxidante é bom, é maravilhoso, mas a gente precisa ter cuidado e usar na quantidade certa. É isso. Mas é isso, assim, a gente tem muito orgulho de falar desse Perfeito. produto, porque realmente, assim, ele vai fazer diferença na vida das pessoas. E a gente não tá falando de curto prazo, não, né? A gente tá falando de um produto ali que vai nos ajudar até o dia que precisar, né? Então, é sensacional, é muito E bacana. eu acho que hoje em dia, né, que as pessoas querem viver mais, Querem. querem qualidade E com qualidade, de né? vida. Viver mais É e com isso qualidade. mesmo. Imagina, quem não quer acompanhar a vida do seu filho, né? Do seu neto crescendo, todo mundo quer. E antigamente as pessoas, elas faleciam mais cedo, né? A gente Faleciam sabe. mais cedo. Porque não tinha esse cuidado, não tinha cuidado, às vezes, com alimentação, com algumas doenças, né? Então, a busca não tinham pela... tantos estudos, né? Não Tanta tinha. informação, Não tinha. tanta... Se você olhar a perspectiva de vida em 1920, era de 42 anos. 1920 era de 42 anos. É muito recente. Então,
É muito Você pensa, tem um meme recente. que rola por aí, uma senhorinha de 43 anos. Tipo, hoje uma mulher... Eu tenho 44 anos. É assim, uma mulher de 44 anos hoje tá exatamente bombando. A gente tá isso. na melhor fase da vida. E a gente precisa pensar como que isso vai ser no futuro. Poxa, aquela história, né, os 50 são os novos 30 e acho que os 50 são os novos 50 com qualidade de vida, né? Aí a gente vai olhar daqui a pouco, 20 anos, 60 anos é jovem. É o que eu sempre falo, assim, a gente não tem medo de envelhecer, mas Não a gente tem. quer envelhecer bem. Exatamente. O que a gente puder fazer pra É. ajudar nesse processo de envelhecimento, Exatamente. pra estar bem lá na frente, pra estar bem, um corpo estruturado, ossos firmes, né? Porque isso é Exato. essencial. É envelhecer Na no momento nossa velhice, certo. e de É. tudo, né? A gente tem que pensar em todos os. É cálcio, é suplementação pra o geral. Uhum. É pra Então- você conseguir, aos seus 80 anos, E é ter mente a sua, também. né? exato, pegar a sua Mentalidade, sacola de memória, supermercado, isso. conseguir caminhar, ter a sua autonomia. A longevidade, ela precisa ter um pilar importante que é a boa nutrição, né? O que vai construir uma longevidade saudável é uma boa nutrição, e isso a gente engloba tanto a alimentação quanto a suplementação adequada, para que eu consiga ter uma vida autônoma. Autonomia. Eu quero gostei ter dessa 80 palavra. anos, podendo ir no supermercado, podendo pegar minha sacola, levantando, baixando, guardando. Carregar meu neto, Carregar- brincar não, com meu neto. Mas é isso mesmo, a gente ter essa nesse força sentido. física necessária para continuar vivendo e fazendo as coisas que hoje a gente não sente, né? É o que a gente quer, é o que a gente busca e é o que Lavitan proporciona. É saúde, beleza e longevidade. Não Ai, tem, não tem meninas, isso. demais. Amei nosso bate-papo. Olha, Nós eu vou também falar, amamos. eu aprendi demais com vocês. Viu? Nossa, muito bom, muito bom. Querem falar mais alguma coisa? Agradecer vocês, o time da Drogal todo que esteve aí com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada. Tiverem dúvidas, estamos aí, né, à disposição, Amira. Até a próxima. Foi muito show, arrasaram. Muito Adoramos. obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada a É um todos. prazer tê-las Obrigada. aqui conosco. Obrigada. Estamos encerrando agora mais um Momento Drogal. Espero que vocês tenham gostado.